Bom, boa tarde aqui a todos. Mais uma vez, obrigado aí pela presença. E hoje nós vamos ter aqui uma conversa que vai ser interessante, porque o Dr. Armínio Fraga acaba de participar da preparação de um relatório importante com o Paul Volcker, com outras pessoas. São 30 pessoas, né, Armínio, do conjunto? Trabalhando nesse trabalho. Três, que é o Volcker, você? O Volcker e o Tommaso Padoa-Schioppa. E o Tommaso Padoa, que é o italiano. Bom, eu vou poupar o tempo dele e nosso. Eu acho que ele pode diretamente fazer a exposição. A importância é óbvia. Isso se trata de uma proposta de uma reforma no sistema financeiro global, pelo menos algumas medidas nessa direção. E eu tive a oportunidade de dar uma passada de olhos no texto. É realmente bastante interessante. E como toda matéria dessa natureza, suponho que depois será sujeito também a algum debate um pouco mais vigoroso. Mas como o Armínio é bom debatedor e prefere até debater, a palavra está com ele. E como eu não gosto de ficar sentado nessa mesa, eu deixo o Sérgio aqui e vou para ali. Obrigado, presidente. Estou muito contente de estar aqui hoje para apresentar esse relatório. Só um pequeno pano de fundo. Esse foi um trabalho que fez parte das atividades do Grupo dos 30, que é um grupo independente de pessoas, muitos ou ocupando posições em bancos centrais ainda, ou outros como eu, e alguns acadêmicos e alguns também da iniciativa privada. É um grupo independente e nós resolvemos, diante da confusão, isso em julho já era grande, depois piorou, da confusão que hoje marca aí o sistema financeiro global, produzir um texto de propostas de reforma, focando questões ligadas a risco, e em particular a risco sistêmico. Esse relatório, portanto, não cuida de outros aspectos importantíssimos da regulação financeira, proteção ao consumidor de produtos financeiros e aspectos desse gênero, e também ele não lida com as respostas à crise de natureza, vamos dizer, mais emergencial. Vai ser difícil não falar, acho que talvez é mais distraído hoje falar sobre a crise e as respostas que estão ou não estão sendo dadas. Eu vou fazer um pouquinho disso aqui e ali, mas eu já peço desculpas, eu vou me concentrar no relatório, que eu sei que vocês receberam, mas que eu vou supor que não foi lido pela maioria, é um texto tanto quanto árido. Então, feitas essas ressalvas, e depois, se houver interesse na discussão, aí, imagino, no espírito aberto do nosso presidente, vale tudo. Eu adoro discutir os outros assuntos, por mais complicados que eles sejam. Mas esse em particular, ele tem como assim, situação mais óbvia uma crise financeira, eu diria agora econômica, como não se vê há muitas décadas. Acho que não é exagero dizer que as condições iniciais dessa crise são piores do que as que desembocaram na Grande Depressão. Mais alavancagem, mais exageros aí de toda a sorte, e desequilíbrios econômicos oriundos dessa euforia financeira. Mas a resposta que vem sendo dada, de maneira às vezes um pouco atrasada, e acho que sem querer ser engenheiro de obras feitas, mas um tanto confusa também às vezes, a resposta também não tem precedente. Quer dizer, são bancos centrais todos correndo para jogar o juro a zero, bancos centrais se colocando no papel de intermediário financeiro, procurando reciclar o dinheiro que parou de circular, e também expansões fiscais bastante importantes, embora
talvez ainda em fase de crescimento, vamos dizer assim. Como toda crise, essa tem também elementos que não são só assim da natureza da psicologia. Ela nasceu em cima de uma base econômica real. E quase sempre é assim, ou sempre é assim. São coisas boas que surgem e que depois de um certo tempo vamos dizer, afetam o comportamento das pessoas, das empresas e se acabam se transformando em monstros financeiros, vamos dizer. E nesse caso, acho que se entende que nós hoje estamos vivendo um período de grande prosperidade na medida em que bilhões de pessoas estão sendo incorporadas a uma economia mais produtiva. Essas pessoas estão estudando muito, poupando muito, trabalhando muito. É um fenômeno, sem dúvida alguma, digno de registro histórico. Esse período foi também... Acho que o meu também toca. Esse período foi também, do lado macro, principalmente a partir aí dos anos 80, um período de uma certa estabilidade que nós, economistas, acabamos batizando de maneira um tanto ou quanto otimista e talvez prepotente, da grande moderação. Então foi uma fase onde houve, em que pese movimentos financeiros grandes, algumas crises importantes, as estatísticas de produção e de inflação foram bastante bem comportadas. Nesse quesito, ao contrário do primeiro, que eu realmente acredito, e acho que, inclusive, nessas horas mais difíceis é bom nós nos lembrarmos que essa força positiva que existe hoje no mundo, que vem, inclusive tem correspondência aqui no Brasil, acho que veio para ficar, e acho que no momento que passe essa confusão toda, não sei quanto tempo vai durar, isso tende a voltar. O que não se sabe é o quanto tempo dura a crise. Os outros aspectos de natureza mais macro, financeira, aí já são mais questionáveis, porque durante essa fase nós vimos, eu vou colocar o único filho único aqui da minha apresentação, o único gráfico que eu trouxe. Durante essa fase aconteceu um movimento de alavancagem, de crescimento dos balanços dos vários atores econômicos, também sem precedente. E isso aqui tem um pouquinho de dupla contagem, mas dá a medida. Quer dizer, durante muitos anos a relação entre ativos na economia, isso vem esses são para os Estados Unidos, como proporção do PIB, portanto vinham crescendo tanto com a inflação quanto com o crescimento real, eles cresciam, mas de uma maneira modesta. Foi uma fase em que houve na parte azul, debaixo desse gráfico, houve até uma queda no endividamento dos governos, que tinham se endividado muito durante a Segunda Guerra. Então veio uma fase de redução, compensado um pouco por uma alavancagem, aí, no caso em especial das empresas, mas discreta, modesta, até que se chega aqui na década de 80 e depois agora de forma mais exuberante no final, aí, a partir do início desse século. E realmente é um movimento muito impressionante e, a meu ver, talvez seja o elemento dominante na ressaca que nós estamos vivendo agora, que é o desmonte disso. Quer dizer, as coisas vão subindo, na fase de euforia é muito agradável, todo mundo se sente bem, todo mundo se sente mais rico a cada dia que passa, é mais bonito, mais inteligente, é uma delícia, mas depois, quando as coisas chegam a um certo nível, as pessoas caem em si, acordam de manhã, olham para o espelho e falam assim: nossa, aquilo era uma ilusão, sou eu mesmo, o que eu fiz? E eu acho que isso é o que se tem hoje aqui. Esse foi um período
incrível inovação financeira, e que gerou também, esse processo gerou uma certa ilusão de que era possível administrar o risco de maneira científica e precisa, né, com técnicas baseadas em estatísticas, frequentemente séries não estacionárias, técnicas que ignoram o papel da incerteza ao invés do risco, vamos dizer, que se pode quantificar enfim, em certos casos, de forma mais confiável. Esse é um tema importante. Ele casa com, eu diria, um dos grandes fiascos dessa história toda, foi a gestão de risco. E nisso nós estamos vivendo um período em que, principalmente no longo reinado do Alan Greenspan no Fed, isso virou quase que uma religião. Assim, é uma visão hiperliberal, uma total confiança na autorregulação, na capacidade do próprio mercado se policiar. O que, evidentemente, se mostrou um problema grave, mas isso veio acompanhado com uma roupagem, assim, entre aspas, científica, que deu uma certa força a isso, de certa forma intimidou a maioria dos observadores que sentiam diante daquilo, bom, mas está tudo calculado, está tudo certo, então vamos acreditar. Esse foi um tema até curioso nessas conversas ao longo desses 6 meses de redação aí desse texto, que, aliás, uma coisa que eu devia ter dito, os presidentes de Banco Central que fazem parte do grupo, tem vários ainda, se abstiveram, participaram das discussões eternas nossas sobre o tema, mas da redação, eles por decisão de todos nós, ficaram fora, assim como também os banqueiros, por razões óbvias. Mas um ponto interessante na discussão, que eu acho que vale a pena registrar, pequena gracinha do produto para mim, foram algumas conversas com o Paul Volcker, que é uma pessoa muito simples na maneira de olhar as coisas, não complica e assim, surpreendentemente humilde para uma pessoa, afim, que tem a história que ele tem. Ele me fez 2 perguntas sobre isso tudo. A primeira foi que papel eu vi, isso é uma conversa mano a mano só, o que a prática dos bancos centrais, o central banking, aprendeu da literatura acadêmica dos últimos 20, 30 anos. Eu tive alguma dificuldade em responder, voltando talvez ao final da década de 60, algumas ideias sobre a impossibilidade de ser vamos dizer, manipular as expectativas e continuar fazendo, vamos dizer, o produto crescer muito rápido, algumas coisas, mas nada assim muito que chamasse muita atenção. E depois aí onde eu realmente fiquei onde a coisa ficou mais complicada foi na área da chamada engenharia financeira, onde ele tem uma frustração na vida. O neto dele estudou em Princeton, onde ele estudou também, na graduação, e fez a concentração dele, acho que o campo dele foi engenharia financeira, deixa o avô louco. E ele fez a mesma pergunta. Eu acho que aí dá para falar de muita coisa boa, mas eu acho que não há dúvida que isso que nós vimos no final desse processo claramente passou do que seria um ponto ótimo, e deu nessa confusão toda. Então esse crescimento de dívida, um descompasso entre a riqueza e a renda, acho que chegou um belo momento que as pessoas começaram a se dar conta que não tinham renda para sustentar os preços de certos ativos. Isso também casa com uma evolução claríssima no mundo bancário, em que os empréstimos, vamos dizer, de algumas décadas para cá, passaram a ser feitos muito mais em cima de garantias do que em cima de uma análise, vamos dizer, a moda antiga do fluxo de caixa do tomador. E essa falsa segurança de se dar os empréstimos em garantias que eram negociadas em mercados sujeitos a bolhas, teve, a meu ver, um papel importante também tanto na fase ascendente do ciclo, à medida em que
aumentava o crédito, o valor dos ativos subia, à medida que o valor dos ativos subia, melhoravam as garantias e se emprestava mais. Então era um círculo perigoso nessa direção. Bom, isso tudo nos levou a imaginar que tinha chegado a hora de tentar dar algum tipo de contribuição para uma discussão que nos parecia e nos parece ainda vai acontecer na maioria dos países do mundo nos próximos anos. Acho que não é razoável se imaginar que muito seja feito agora no calor da batalha, mas assim que for possível, eu tenho a impressão que essa discussão vai acontecer. E daí esse relatório. Então, passando então ao relatório propriamente dito, ele está organizado em cima de 4 áreas. Desculpe o texto em inglês, é o que eu tinha, eu acabei resolvendo não traduzir. Mas são 4 grandes blocos que eu vou discutir um a um. Um primeiro lida com o escopo da cobertura da regulação financeira. Nós vimos ao longo desse período um crescimento enorme de um chamado sistema financeiro paralelo, ou não bancário. Eu volto a isso em breve. Algumas coisas mais do desenho institucional da regulação e assim por diante. Eu vou, ao invés de ficar aqui repetindo, eu vou direto a cada uma, começando com os aspectos, vamos dizer, de falhas na cobertura da supervisão. No que diz respeito a bancos, a nossa recomendação foi que, que toda instituição que capta depósitos segurados pelo governo ou que tem acesso à rede de financiamento de Banco Central, de financiamento de última instância, tem que estar sujeito à regulação, isso é clássico, mas nós acreditamos que as empresas, quer dizer, no caso aí os bancos maiores e mais complexos, precisam estar sujeitos a um regime especial mais intenso, mais detalhado. A razão é muito direta. Os grandes bancos do mundo se transformaram em instituições, vamos dizer, grandes demais para quebrar, usando o jargão. A preocupação ela engloba o receio antigo de prejudicar o sistema de pagamentos, ou seja, a circulação do dinheiro na economia, mas vai além disso, na medida em que nós temos hoje um sistema financeiro muito mais complexo, muito espalhado, muito pulverizado, muito especializado, e outras redes de derivativos, por exemplo, também representam hoje um elemento de risco muito grande. Esse aspecto aí da nossa proposta é bastante óbvio, e na prática ele já acontece parcialmente, mas acho que ficou claro um desempenho dos bancos praticamente no mundo inteiro, que o que existe aí não foi suficiente. A abordagem dos chamados modelos da Basileia já se mostra insuficiente ou até mesmo equivocada em vários aspectos. Acho que a Basileia número 2 já vem sendo revisada ao longo do caminho, e eu acho que vai passar por outras revisões em direção a uma Basileia número 3. Difícil saber onde é que isso vai acabar. Nós temos uma preocupação grande nessas instituições com o tema da transparência. Eu me lembro bem numa discussão, num seminário há uns 3 anos atrás, de uma discussão em torno dos bancos de investimento. Por exemplo, os Estados Unidos tinha 5 grandes bancos de investimento e surgiu um debate: quem fiscaliza esses bancos? E depois eu vim a descobrir, eles são fiscalizados pela SEC, que é a CVM americana, que não está aparelhada para cuidar dessas questões. As questões típicas de CVM, tal qual nós as entendemos aqui,
a SEC dá conta do recado, mas nas questões de risco, não. E a SEC cometeu alguns equívocos ao longo do caminho, um famoso, acho que de 2004 ou 2005, que meio que abriu a porteira da alavancagem. Esses bancos triplicaram a sua alavancagem nesses últimos 4 anos aproximadamente. A SEC tinha, não sei quantos tem agora, mas tinha 14 pessoas para fazer a fiscalização da Goldman Sachs, Morgan Stanley, que estão ainda funcionando, da Merrill Lynch, que foi vendida para o Bank of America e quebrou dentro do Bank of America, foi uma espécie de um cavalo de Troia, e da Bear Stearns e da Lehman, que quebraram aí em pleno voo. E 14 pessoas, enfim, está aqui a Tereza, não sei elas pode ser, nem se fossem 14, talvez só 14 Terezas para dar certo, mas se não fossem 14 Terezas, acho que era impossível. Enfim, é um modelo complicado. Há uma enorme preocupação com as posições da casa, vamos dizer assim, as posições de risco, que eles chamam também no jargão aí de proprietárias, são pouquíssimo transparentes, assim como também com outras formas, vamos dizer, mais disfarçadas de correr risco. Isso eu acho que é um tema também polêmico. Eu volto a falar aqui depois, nós estamos recomendando, inclusive, que sejam incluídos no sistema de fiscalização outras instituições, parece também ser uma falha óbvia. Há uma preocupação grande em vários dos mercados com a concentração do sistema. Essa me parece ser uma tendência claríssima, quem se dá o trabalho de olhar assim, o que está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, mas nós não somos o único país. Há uma tendência à concentração, uma tendência natural em ambientes que passam por crises sucessivas, como tem sido o caso na maioria dos países nos últimos 25 anos. Cada vez que tem uma crise, os que estão menos bem, não estou nem dizendo que fracos, vão sucumbindo, vão sendo comprados, etc. É uma tendência preocupante. Existem discussões sobre o que se fazer ou não se fazer a respeito disso, um tema bastante complicado. A economia política desse tema é muito difícil. Os 15 dos 20 maiores doadores, acho que tanto do Obama quanto do McCain, eram do setor financeiro. Então, se alguém se deu o trabalho de ir a Washington no segundo semestre do ano passado, um ano de eleição, para discutir reforma ou crise, ninguém queria saber. Falei assim, não, tudo bem, o assunto é importante, mas nós agora estamos com 10 fundraisers, volta o ano que vem. Isso é real lá. Enfim, é uma preocupação. Acho que pode surgir em algum momento uma maneira de se precificar isso, que seria algo na gênero de dizer, um banco maior tem que ter mais capital, já que ele impõe uma certa externalidade ao sistema, porque se houver uma crise ele é socorrido, ele paga por isso de alguma maneira. Tenho certeza que os bancos, os países onde essa ideia for testada, vão adorar. Está aqui um na minha frente que está achando graça aqui. Bom, isso aí com relação a bancos. O resto dessa sessão, há uma preocupação. Tem vários países em que não existe supervisão consolidada. Isso já existe no Brasil há muito tempo. Essa é uma área, enfim, existe espaço para algum aprimoramento, com certeza, no nosso arcabouço, mas hoje o Banco Central já tem bastante acesso a conglomerados. Isso não é verdade em outros países. Mesmo nos Estados Unidos hoje, por exemplo, quem está acompanhando mais de perto, o Fed ele pode fiscalizar as holdings bancárias, mas se houver um episódio de quebra ou uma ameaça de quebra, isso vai para o FDIC, e o FDIC só pega os bancos, não pega as holdings e não pega as subsidiárias, e quando é um banco global, então aí nem se fala, é uma confusão dos diabos. Então tem várias coisas aqui que nós estamos recomendando nessa linha. Acho que no Brasil a verdade é que nós nunca caímos nessa armadilha de achar que não era preciso supervisionar, desenhar regulação, etc. Acho que
o nosso trabalho aqui. Talvez não seja mérito nosso, tivemos muitas crises, muitos problemas ao longo da nossa história, mas o fato é que hoje eu acho que o nosso desenho é bem razoável, né, nesse tema aqui. Um terceiro é um tema quente, tem a ver com fundos de curto prazo aqui no Brasil, seriam os fundos DI ou os fundos de renda fixa. Houve uma corrida bancária nos Estados Unidos, a nossa posição é bastante radical nessa área, é uma posição de dar muita transparência ao que cada um está fazendo. Nós vivemos no Banco Central, em 2002 foi um ano complicado aqui no Brasil, com corridas e marcações a mercado, coisas do gênero. A nossa posição, isso não foi nem um capítulo onde eu participei muito diretamente, mas eu gostei do desenho final, que é dizer o seguinte: se alguém quer oferecer um serviço bancário, então que o faça como banco. Que peça, tenha uma licença bancária e vai fazer isso como banco, senão que deixe claro que não é possível oferecer um produto que, por exemplo, cuja cota não cai. E aí é mais uma questão de transparência. No mundo dos hedge funds e dos fundos de private equity, que é enorme nos mercados mais desenvolvidos, a nossa visão é também menos liberal. Existe uma corrente que acha que é possível regular indiretamente, dado que esses fundos, principalmente os hedge funds, tomam o dinheiro dos bancos. Então, se a regulação bancária for bem feita, você não precisa mexer nos hedge funds. A nossa posição divergiu dessa linha, que era talvez a mais aceita até hoje, na medida em que nos parece que as práticas não estão sendo razoáveis, e na medida também que se aperte a fiscalização na área bancária, é muito natural que muita coisa migre para esse mundo, vamos dizer, não regulado. Então, a nossa proposta é dizer assim, independente do nome ou do rótulo que se dê a uma instituição, se ela for grande o suficiente, a autoridade tem que ter o direito de entrar. Então, se tem alguém com muita alavancagem, tem que tem que ser terreno aberto à fiscalização. Para hedge funds em particular, a nossa recomendação é que eles sejam obrigados a se registrar e a dar um conjunto mínimo de informação, seu tamanho, alguma coisa, grau de alavancagem. Nem sempre as definições são tão fáceis na prática, mas uma informação suficiente para que a autoridade possa ir lá e ver o que está acontecendo, e se achar que deve, introduzir limites de capital mínimo, coisas do gênero. Nós ainda colocamos aí umas... E esses seriam os mais relevantes do ponto de vista sistêmico. Nós ainda pusemos aí uma gracinha de dizer que o regulador tem que ser aquele da residência dos gestores, não necessariamente da localização formal dos fundos, porque você pode colocar fundo em paraíso fiscal e morar em Nova York ou morar em Londres, que é o que todo mundo faz. E então dizer assim, não, tudo bem, você quer ter um fundo no Panamá ou nas Ilhas Caimã, vai morar lá. E se não, você vai ter que conversar, no caso dos Estados Unidos, em última instância, eu imagino com o Fed, eu imagino que isso vai convergir para lá. Tema também bom para discussão, não sei o que vai acontecer. A turma, os hedge funds também são grandes doadores. Estão incluídos aí nos 15 dos 20. Bom, e por último, ainda nessa linha de escopo, um item esse, nós tentamos fazer um relatório muito genérico, não muito específico para o caso americano, embora seja, vamos dizer, a patologia mais interessante seja americana, mas nós achamos que cabia falar dessas GSEs, que são Government Sponsored Enterprises, que são esses gigantes do financiamento imobiliário lá, Fannie Mae e Freddie Mac, são as duas famosas, gigantescas, que são instituições de capital híbrido, tem capital do governo e tem capital listado, as empresas são listadas, estão
são listadas ainda na Bolsa, embora já tenham quebrado. E havia uma percepção alimentada aí por anos e anos de existência como instituições de governo, e depois elas foram, entre aspas, privatizadas, mas sempre se acreditou que elas eram garantidas, e isso dava a elas uma captação muito estável, muito barata, e elas usaram essa captação estável, barata, para se alavancar enormemente e acabaram quebrando. Acho que é um assunto aqui no Brasil fascinante. Nós temos, não é exatamente igual, mas temos uma fração importante do sistema financeiro ainda controlada pelo governo, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Nós fizemos um trabalho à época de reorganização dessas duas instituições, de introdução de padrões de controle, de governança, de responsabilização. E elas, inclusive eu acho curioso, hoje está uma pressão monumental em cima dos bancos, e para quem olha de fora, pelo menos dá a impressão de que o sistema está funcionando. Eles estão tentando manter um padrão, não sei se é 100% verdade, porque eu não estou lá dentro. Mas hoje, se alguém no Banco do Brasil toma uma decisão de dar um empréstimo, isso passa por um comitê, eles têm que aprovar. Quem aprova fica registrado, assume a responsabilidade. Então já não é uma coisa tão fácil. Por esse lado, vamos dizer, de alguma maneira, ter uma atividade de natureza fiscal disfarçada, quer dizer, usar isso como um mecanismo. Eu acho mais preocupante a longo prazo a presença de bancos de governo no sistema, porque isso exacerba essa tendência à concentração. É quase que inevitável que daqui a 10 ou 20 ou 30 anos, algum banco que hoje é espetacular, muito grande, muito bom, se veja numa situação de ter emprestado muito, uma carteira muito esticada, vai ser o Brasil, juro de 5% aqui no Brasil, todo mundo mandando brasa, se endividando. Aí vem uma crise, como sempre ninguém esperava, ou quase ninguém, e aí a turma vai olhar para esse banco e vai dizer assim, pô, esse banco é bom, mas acho que o Banco do Brasil é melhor, acho que eu vou levar o meu dinheiro para lá. Então é um negócio que provavelmente para nós todos aqui não é altamente relevante, talvez não seja nem relevante. Talvez uma pessoa mais jovem aqui possa no futuro ver. Eu acho que é um problema, é um fator de concentração a mais, e não vejo nada acontecendo a respeito disso. Fica aqui esse tímido registro. Certamente vai ser ignorado, talvez até com razão. Bom, essa parte fica aqui. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui para não entediá-los ainda mais. Agora eu vou acelerar um pouco, alguns capítulos eu vou pular para deixar tempo para discussão. A próxima sessão diz respeito à estrutura da regulação e também a temas internacionais. Nós temos uma recomendação, quem quiser pode ler, bastante óbvia, de que cada país precisa repensar a sua estrutura. Isso parece ser trivial, mas olha o caso da Europa, por exemplo. A Europa não tem uma regulação financeira centralizada. E é um baita de um problema quando vem crise. A situação lá vem piorando, não sei quantos de vocês estão acompanhando o mercado hoje, mas os prêmios de risco dos países no mundo afora estão subindo para níveis assim alarmantes. Assim, algo como o Japão paga 1,2% ao ano de prêmio de risco. Isso era impensável há alguns poucos anos atrás, mesmo para o Japão, que é um país muito endividado. Os Estados Unidos pagam 1% ao ano, para não falar nos países vamos dizer, menores, alguns da periferia europeia, com spreads que vem crescendo muito. O spread da Argentina já anda lá por 2.500, 3.000, nem dá para calcular direito. E é um tema importante, mas eu não vou ficar falando muito sobre ele. Um tema mais polêmico para muitos, talvez não para nós aqui no Brasil, é a importância de se trazer o Banco Central para o núcleo de preocupação e de ação com relação a questões de estabilidade financeira.
A visão mais ortodoxa, tradicional, vamos dizer, livro-texto de Banco Central, de política monetária, diz que o Banco Central tem um instrumento, que é a taxa de juros, ou instrumentos afins que são parecidos, tipo compulsório, e, portanto, só pode ter um objetivo, que é o controle da inflação. Aí, nas versões mais realistas, fica claro que o Banco Central tem um segundo objetivo, que é evitar muita flutuação no nível de atividade, e a maioria acredita que não há espaço para que se introduza um terceiro objetivo. Não foi assim não é a nossa opinião, nunca foi a minha. Eu acho que cabe ao Banco Central, sim, se preocupar com questões de estabilidade financeira. Aliás, quem conhece a história dos bancos centrais sabe que eles nasceram, o Banco da Inglaterra, que foi talvez o primeiro, o mais importante Banco Central, nasceu por preocupações de estabilidade financeira. A Inglaterra funcionava dentro de um sistema de padrão ouro, e as atividades mais típicas de Banco Central que foram começando a surgir, surgiram por razões de crise. Quer dizer, os bancos na Inglaterra viviam tentando fazer acordos uns com os outros. Não, se tiver uma crise, você me protege, eu te protejo, tudo bem. Aí vinha uma crise, o banco que estava mal ia para o que estava bem e dizia assim, bom, e aquela ajuda que você prometeu? Eu falei assim, agora não vai dar e tal. Talvez eu possa levar os seus clientes ou comprar o seu banco por um preço mais barato. E eram crises sucessivas e eles resolveram criar e dar esse papel ao Banco da Inglaterra, que nasceu daí. Eu acredito que isso é possível e recomendável. Acho que existem, sim, outros instrumentos que devem ser dados ao Banco Central, no caso. Por exemplo, para lidar com esse chamado sistema bancário paralelo, a ter o poder de definir ou regular margens de alavancagem é fundamental. Todo esse relacionamento dos bancos de investimento com os hedge funds, por exemplo, estava à margem da regulação, aí ia tudo para lá, obviamente. Acho que isso deveria ser objeto de regulação prudencial. Não precisa ser uma regulação pesada, mas ela tem que ter poder para agir. Acho que o Banco Central, como operador da janela de empréstimos de última instância, tem também um papel natural. Esse exemplo do Banco da Inglaterra, acho que já deu esse recado. E acho mesmo que em situações vamos dizer, euforia extrema ou de depressão extrema no mercado, o Banco Central deve agir. Isso significa ter, inclusive, espaço para, assim como o Banco Central pode e deve se afastar, vamos dizer, do centro da sua meta de inflação por preocupações com o nível de atividade, ele pode e deve também fazê-lo a partir de questões ligadas à estabilidade financeira. Isso, na prática, é complicado. Os bancos centrais que aplicam a cartilha, vamos dizer, de metas para a inflação de maneira mais rígida, não acham razoável, por exemplo, ter uma inflação abaixo da meta durante um período, se esse período for um período de bolha. E, obviamente, simetricamente ir na outra direção, inflacionar um pouco, como agora, por exemplo, estamos vivendo um período de ameaça, de depressão, de deflação. Deflação essa história nós conhecemos da depressão. Deflação é algo, realmente é uma doença mortal. O Banco Central pode tentar, eu acho que alguns estão tentando, tenho certeza que o Banco Central americano está tentando inflacionar e vai acabar conseguindo. Já o Banco Central Europeu e o Banco do Japão, eu tenho minhas dúvidas, e é um ponto ainda vivo na discussão. Por último, nós aí recomendamos, esse é um tema que nós já tínhamos discutido muito na nossa época de governo também, se houver uma situação de emergência onde o Banco Central seja obrigado a comprometer recursos fiscais, a recomendação do grupo, que coincide com o desenho que nós tínhamos para uma eventual reforma do Banco Central, era de que as autoridades fiscais, então, fossem chamadas a opinar e autorizar, na verdade, algum desembolso maior. Isso, a meu ver, é razoável, é parte de um ambiente democrático. O Banco Central não tenha poder ilimitado para fazer empréstimos, como também acho que não deve ter poder ilimitado para, por exemplo, fazer intervenção cambial. Minha opinião, o grupo falou apenas sobre a parte de empréstimos de natureza emergencial.
Um outro ponto nessa área ainda mais institucional, temas de cooperação internacional, esses são bastante óbvios, por exemplo, a existência desses bancos globais requer uma coordenação numa ação de resgate, vamos dizer, de emergência por crise. A regulação também precisa ser mais coordenada, se não em algum dia unificada, não sei se isso vai ser possível, acho que não, mas enfim, mas pelo menos mais coordenada, na medida que existe um espaço para arbitragem regulatória, as instituições vão migrando para os lugares mais, vamos dizer assim, agradáveis. Então isso também é importante. E uma sugestão, essa eu tenho bastante carinho por ela, acho importante que se procure definir e depois coletar dados sobre alavancagem e também sobre descasamentos de ativo e passivo, ou seja, excessiva ênfase em captação de curto prazo, que é sempre um perigo. Coletar e divulgar dados agregados. Eu acho que se houvesse uma informação pública do grau de alavancagem que vinha surgindo, ele talvez não tivesse ido tão longe. Acho que havia pouca consciência do quão alavancado o sistema era, como eu procurei exibir ali no meu primeiro quadro. O próximo bloco fala sobre temas de governança e gestão de risco. Me parece que é ponto pacífico que houve falha de governança, falha na gestão de risco, falha na regulação, de tudo que é sorte aí nesse processo. Eu vou pular essa parte aqui sobre conselhos, as recomendações que nós fizemos sobre reforçar conselhos, comitês, etc., são muito... são bastante discutidas hoje, acho que inclusive no Brasil nós estamos além do que eu acho que, pelo menos esse grupo imagina, porque aqui já existe a responsabilidade individual de conselheiros e da alta gestão das instituições financeiras. Isso que eu saiba, eu não sei, hein, Gustavo, Tereza, se isso existe em algum outro país, que eu saiba não. Não nesse grau que nós temos aqui. Alguns países da América Latina. Tá. Mas é bem forte isso. Eu acho que não é garantia de nada, como nós sabemos, mas certamente é um mecanismo de defesa. Então, vou pular essa parte. Um tema quente é o tema da capitalização do sistema financeiro. Essa é uma discussão muito complexa na sua aplicabilidade, mas, a meu ver, bastante simples no que diz respeito aos conceitos. Quer dizer, os bancos de investimento e fundos, etc., vinham operando com muito pouco capital. Muito pouco capital. Isso gerou um debate até meio curioso, porque se escuta muito, ainda até hoje se escuta assim, não, mas sem essa alavancagem eu não consigo gerar um retorno sobre capital de 20% ou 25%. Assim, mas espera aí. O que existe na natureza que diga que algum tipo de instituição tem que gerar de maneira regular 20% ou 25% de retorno? E, na verdade, o que está assim, por trás disso, eu não creio que seja uma conspiração, nem uma ideia assim, maquiavélica da maioria no sistema, mas de fato que esse é um sistema em que os ganhos vinham sendo privados e eram ganhos enormes, e as perdas, como ficou claro também, vão sendo públicas. E essa eu acho que é uma distorção que é intolerável, acho que do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico. Não faz muito sentido ter um sistema desenhado assim. Então, me parece ser muito claro que o sistema vai ter que funcionar com mais capital. Existe uma preocupação enorme com uma tendência a euforias e depressões, a booms e busts, que precisa ser também contrarrestada. É mais fácil falar do que fazer, mas é preciso procurar caminhos. Os espanhóis têm um modelo que vem funcionando bem. Eu acho que, apesar da Espanha estar vivendo um momento extremamente difícil de recessão, com um sistema imobiliário que vinha em ritmo de festa, mas o sistema lá aparentemente está mais saudável, acho que em parte porque eles tinham um sistema de regras prudenciais pioneiro, aliás, no mundo e de boa qualidade. Acho que é preciso desenvolver algum tipo de intervalo para o capital de uma instituição financeira e trabalhar dentro desse intervalo
acho que a definição do que é capital, do que é alavancagem, tudo isso vai ter que ser rediscutido, revisitado. Acho que não cabe entrar aqui em muito detalhe, mas até nós não fizemos isso no nosso relatório, mas o tema, acho que é um tema quente. As regras da Basileia são eminentemente pró-cíclicas também, à medida que os bancos vivam num ambiente próspero, com muito crescimento, a qualidade do crédito tende a melhorar, isso tende a levar à redução de provisões, ou quando são instrumentos securitizados, a um aumento do preço desses instrumentos. Isso faz com que o banco fique mais capitalizado. Em ficando mais capitalizado, ele empresta mais e vai alimentando o ciclo. É preciso também tomar cuidado com esse tipo de situação, porque depois, quando ele chega a um certo ponto, a maquininha roda ao contrário, e aí é extremamente doloroso. Um outro tema que, a meu ver, é também bastante intuitivo e muito maltratado na prática e mesmo na literatura é a questão da liquidez. Os bancos são, supostamente, eu não acredito muito nisso, mas isso seria um tema para uma outra conversa, naturalmente descasados, ou seja, eles captam a curto prazo e emprestam a prazo mais longo, e se acredita que essa é a função dos bancos, administrar esse descasamento de prazo e reciclar esse dinheiro. Como estatisticamente as pessoas não sacam ao mesmo tempo, diz a lenda, não é o que acontece. Os bancos podem fazer isso, mas como na prática ficou claro que as pessoas sacam sim ao mesmo tempo, ainda mais hoje, na era da internet. Antigamente tinha que fazer fila, hoje não tem fila mais. Entra no seu computador, aperta 3 botões, já foi-se o dinheiro para outro lugar. Então essa é uma questão, um tema antigo. Eu pesquiso isso desde da minha tese de doutorado. Estudávamos a história das crises de dívida externa de países, quase sempre ou sempre tinha um acúmulo enorme de dívida de curto prazo. É conveniente também, quando o mercado fica mais difícil, as captações se encurtam, é uma tentação, e depois acabam que desaparecem. Quando desaparecem, vem a crise. A crise nossa de 82 foi assim, de vários outros países, e as crises bancárias quase todas são assim. Eu penso que isso vai ser objeto de muita discussão. As nossas recomendações eu achei ficaram fracas. Eu não consegui convencer os meus colegas de ser um pouco mais arrojados nisso aqui. Tem um outro relatório muito bom, que foi publicado a partir de um centro de Genebra, que fala mais sobre esse assunto, cuja leitura eu recomendo. De qualquer maneira, eu acho que o tema da liquidez vai exigir capital também. Se o banco quer aumentar o seu descasamento, que use mais capital. Acho também que isso pode, em algum momento, ir além disso, com outros tipos de restrição de natureza mais quantitativa. Eu não gosto muito, é uma regulação mais bruta, mas às vezes ela é necessária. Outro tema quente é o tema da marcação a mercado, tema conhecido nosso aqui no Brasil. Eu já perdi alguns fios de cabelo em função disso, e alguns centímetros de altura também. O presidente se lembra, tinha 1,90 m quando eu fui para o Banco Central. E era cabeludo, assim como Vossa Excelência. Aí eu digo, isso aqui é o que sobrou. Mas a tal da marcação a mercado é um tema interessantíssimo, quando você não está do lado errado da curva. Acho que é também mais um exemplo dessa chamada prociclicalidade, porque o mercado vai bem, você marca para cima, vai bem, depois vira, você vai marcando para baixo, e para cima é uma beleza, para baixo é uma desgraça. Mas eu, sinceramente, não vejo muita alternativa. A discussão não é tão tola assim. Eu estou pintando um quadro aqui meio bobo, mas na verdade que esse mundo é tão complexo que tem muita coisa que não tem mercado. Quer dizer, a complexidade aumentou tanto. Qual o mercado? Aí quando vem a crise, a liquidez desaparece e realmente começam a surgir aberrações.
Então é um assunto assim, da maior gravidade, precisa ser resolvido. Eu acredito que uma tendência a se marcar tudo é radical demais na outra direção. Eu tenho uma simpatia por provisionar bem os ativos. Acho que uma coisa é provisionar, outra coisa é marcar. Acho que o fato de você não ter marcação ao mercado para tudo, eventualmente para instituições que têm um passivo casado, que têm, né, um passivo e ativo do mesmo prazo, por exemplo, é relevante. Ela não impede, no entanto, que ela não recomenda que a marcação, que o provisionamento deixe de acontecer. Vou dar um exemplo extremo. Um banco carrega um empréstimo para uma empresa, vamos dizer, um empréstimo de 10 anos, lá numa curva e vai provisionando. Se a empresa quebrar, é óbvio que você tem que provisionar 100%. Esse é um exemplo mais extremo. Se ela piorar um pouco, você tem que provisionar um pouco. É um tema quente. Hoje existe um lobby enorme dos bancos para não carregar muito na marcação ao mercado, aí fora, não aqui no Brasil, aí na crise global. Porque o mercado não está funcionando. E se houver realmente uma marcação radical para o preço daquele momento, você acaba quebrando, talvez, uma fração grande das instituições. Aí acredita-se, eu concordo, desnecessariamente. Então esse é o tema do chamado Fair Value Accounting. É um tema complicado. O Pedro Malan agora é do conselho do órgão de normas contábeis aí, internacional. Nelson Carvalho está ali no canto também. Nelson é de um comitê, de um dos comitês, já exerceu outras funções lá, e acho que Roberto Teixeira da Costa também. Tem vários aqui que poderiam falar muito mais do que eu sobre o assunto, então eu vou pular. Essa 13ª aí também ainda... Não, agora essa inaugura um bloco novo, que é um bloco de transparência, incentivos e infraestrutura do sistema. A primeira diz respeito pulei aqui. Diz respeito a restabelecer confiança nesse novo mundo do crédito securitizado, e diz respeito também a problemas ligados à transparência e a padrões também de concessão de empréstimo. A nossa visão é que isso precisa ser regulado. Essa é uma briga enorme nos Estados Unidos também. É um lobby monumental contra a regulação, que ganhou na época do trio Greenspan, Rubin, Summers. Mas eu acredito que vai cair na próxima rodada de revisão. Acho que é preciso que isso fique debaixo de um modelo de supervisão. Eu não acredito que esse modelo que eles chamam de originar e distribuir seja um modelo intrinsecamente ruim. Gerou muito problema, é verdade. Mas eu acho que, na prática, se vocês olharem com cuidado, o maior problema nessa crise desse modelo de originar e distribuir foi que ele não distribuiu, curiosamente. Não que ele não tenha outros problemas, mas os riscos eles estavam todos concentrados nos bancos. Parecia que nós estávamos caminhando para um mundo que os economistas sempre estudaram na teoria de mercados completos, de distribuir junto com derivativos, mas na prática não era nada disso, os bancos tinham garantias implícitas ou explícitas, isso voltou tudo para os bancos e deu essa baita indigestão que está aí hoje. Então isso precisa ser também feito. Nós acreditamos, acho que no Brasil isso já vem sendo feito e vem sendo reforçado, consolidar as coisas que ficam fora dos balanços, e coisas desse gênero. O próximo item é um tema também quente, que é o tema das agências de rating. Parece claro, a essa altura do jogo, que montar um arcabouço regulatório em cima de ratings é algo temerário. O sistema é todo cheio de incentivos complicados, truncados, às vezes até perversos. É preciso também, portanto, acho que é preciso depender menos dos ratings, obrigar realmente cada um a fazer uma análise, os que podem. Claro que a origem dos ratings é porque era muito caro para investidores pequenos analisarem todas as oportunidades de investimento. Então, eles terceirizavam isso dessa maneira. Mas acaba que
isso também não está dando certo. Os incentivos precisam ser reforçados. Hoje é praticamente impossível processar uma agência de rating. É um ponto interessante a se discutir. Os ratings também precisam ser mais robustos. Eles realmente não são tão informativos, não falam muito sobre a distribuição de probabilidade de problemas, coisas do gênero. Nós encomendamos aí alguns textos de acadêmicos sobre o tema, mas acabou que não deu tempo para nós apresentarmos uma proposta mais detalhada também nesse caso, não foi o único. Mas claramente é uma área complicada. Essas agências de rating, padrões de contabilidade, são temas, acho que importantes aí nessa crise. Um outro tema muito quente diz respeito à supervisão dos mercados de balcão de derivativos, o mercado de swaps, de opções. Esse foi também um tema muito polêmico no caso americano, uma discussão tremenda na época do trio liderado, nesse caso, pelo Greenspan, e acabou que se decidiu por não regular esses mercados. Eu acredito que isso é inviável. Não acredito também, acho que a maioria me conhece, eu não sou um cara assim, com viés de regulação pesada, mas eu acredito que não dar acesso, pelo menos para as questões de risco sistêmico, a esse mundo, a autoridade, é loucura, tem que ter o acesso. E acho que hoje o mercado, por exemplo, de seguro de crédito, chamado Credit Default Swaps, é um mercado gigantesco, que foi a razão principal deles não deixarem, por exemplo, a seguradora EIG quebrar. Foi parte importante também de algumas das outras operações que foram feitas, e foi uma fonte de problemas, embora não fatais, no caso da Lehman Brothers, que foi o banco que eles deixaram quebrar. Acho que é preciso, sim, portanto, regular. Acho que nós vamos ver também uma tendência na direção de bolsas e mercados organizados. Acho que isso, aqui no Brasil, a nossa experiência é boa nessa área. As nossas bolsas foram testadas ao longo dos anos, momentos extremamente difíceis. Tem, portanto, um capital acumulado de gestão de risco importante, e eu creio que em outros países a tendência vai ser a mesma. Todos os produtos que são mais padronizados podem acabar migrando para negociação em bolsas organizadas. Tem seus problemas também, nós sabemos disso, mas acho que são menos complicados do que os outros. Isso exigiria, no caso americano, a formação de uma clearing. Vai sobrar sei lá, um terço do mercado de hoje, que são produtos feitos sob medida, são produtos de maior margem, inclusive para os intermediários. É um mercado que hoje não está funcionando direito, mas foi fonte de muita receita. E a questão é se isso também é fonte de mais eficiência para a economia, até que ponto é assim. Acho que é um bom tema para discussão também. O lobby interferiu na sua apresentação. Acho que dá um ok e vê o que acontece. Fecha tudo. Acho que foi. Está fazendo tic-tic-tic assim, eu estou com medo que vai explodir aqui. Então, saindo desse rapidamente, dado que ele não foi bem recebido. Essa daí, estou quase no fim, essa recomendação para mim é das mais importantes. É preciso que haja um chamado mecanismo de resolução. Isso é um sistema de falência para a instituição financeira, especialmente para instituições financeiras grandes demais para, entre aspas, quebrar. Esse é um tema importantíssimo. Aqui no Brasil. Hoje nós estamos sem um mecanismo, porque a lei do PROER caducou. Acho que hoje, felizmente, não é porque eu estou na presença aqui do Gustavo e de outros colegas, mas acho que o mundo entende que o que aconteceu aqui foi bem razoável. Estão olhando as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, onde eles estão dando uma moleza extraordinária para os bancos, principalmente para os bancos grandes. É incrível o que eles estão fazendo. Acho que aqui no Brasil
isso não durava 3 dias, tinha 3 CPIs e processos e etc. É. Tinha. E acho que é um tema de infraestrutura mesmo do mercado, é um tema meio árido, como aliás tudo isso que eu estou apresentando aqui, peço desculpas mais uma vez, mas é um tema quente, porque realmente, se não é possível deixar uma instituição quebrar, a regulação tem que ser mais pesada, não tem jeito. Então, se houver mecanismos bem montados, uma lei como essa do PROER, que permite, pelo menos, absorver o capital do banco e provavelmente os créditos mais júnior no ranking dos créditos, não os depositantes, acho que esse é o que se quer proteger, mas é muito melhor, você evita ter que colocar dinheiro público. Então, se você tiver um mecanismo que permita essa operação, é melhor. Lá nos Estados Unidos existe para bancos algo que já funciona, embora tenha aquela coisa que eu mencionei das companhias holdings e das subsidiárias internacionais, varia muito de país a país e não existe nada nessa linha para bancos de investimento, hedge funds e outros. Falando em sistema vai ser desligar. Agora eu acho que eu abusei. Pede o Leandro aqui. Tá na bateria. Eu chamei o... A Febraban informa que seu sistema excedeu essa... Não sei o que é esse negócio aqui, presidente Febraban, que tem aqui no computador. Bom, mas esse é um tema... A razão de se ter um mecanismo desse, ter uma lei arrumadinha, ela tem, assim, princípio, meio e fim. A ideia é que ocorra algum tipo de fiscalização, supervisão bancária. À medida que um banco entre, vamos dizer, começa a gastar o seu capital e cai abaixo do mínimo necessário. Aliás, aqui no Brasil nós já tínhamos o critério chamado lá no Banco Central da Brasileia dos 11%, que eu acho que foi bastante saudável aqui para nós. Outros aspectos da Brasileia, talvez não, mas esse certamente. Então, a ideia é justamente, se um banco começa a perder capital, que se possa interromper o processo antes de chegar à quebra. Mas em alguns casos você não consegue, às vezes ocorre alguma surpresa, alguma coisa, alguma bobeada, não importa. E aí é preciso que haja um mecanismo para liquidação ordenada de uma instituição financeira. E isso é o que no jargão aí se chama de mecanismo de resolução. Nós não temos um aqui no Brasil hoje. Eu já tive a chance de, em 2 idas recentes ao Congresso, uma na Câmara, outra no Senado, de apresentar esse ponto. Existe aí uma discussão sobre uma reforma da Lei 4595, uma lei importante, bastante extensa, muita coisa. Acho pouco provável que vá adiante agora, mas eu penso que o próximo governo deveria colocar isso na lista aí de temas, porque é melhor fazer isso no momento em que o sistema está bem. O nosso sistema teve aí alguns problemas com os bancos menores, algumas questões ligadas a operações com derivativos e tal, mas no geral o sistema tá saudável e eu acho que é nessa hora que a gente tem que tentar fazer esse tipo de coisa. Existem projetos, existem muitas discussões. Os últimos 2 temas as últimas 2 recomendações, só para terminar, tem a ver com dar mais transparência a esses mercados de produtos estruturados. Não se aplica ainda muito ao nosso caso, mas tem a ver, por exemplo, toda essa fauna de produtos ligados ao mercado imobiliário americano, de 3 letras, CDOs, CLOs, isso, daquilo, aquilo outro, CIVs. A ideia é que haja uma central de informação com as características de cada um desses produtos. Acho que seria bom. E nós até colocamos uma gracinha também, acho que foi por isso que explodiram aqui o sistema. A última, até nós fizemos uma última aqui, que inclusive, dar informação sobre registrar as transações e divulgar preço. Essa aí, realmente, acho que hoje eu vou ter que sair com guarda-costa aqui, se isso...
essa é mais forte. Porque se der transparência a preço, é um mercado muito heterogêneo, se der transparência a preço, acho que a coisa pode ficar meio ou embaraçosa ou menos lucrativa. Enfim, essas são as recomendações que nós fizemos. Eu mencionei aqui, em passagem, existem alguns outros relatórios aí circulando, dois, para quem tem essa perversão de gostar de ler essas coisas. Um é esse desse grupo de Genebra, tem um Centro de Estudos Monetários e Bancários, que publicou. São 5 ou 6 coautores, a maioria acadêmicos e um não acadêmico, um belíssimo relatório, muito elegante, muito bem costurado. E um outro da New York University também, bastante bom. E acho que outros vão surgir. Enfim, é isso aí, resumindo. Eu falei algumas coisinhas ao longo do caminho sobre Brasil, eu não me preparei para fazer uma apresentação sobre o nosso caso, já falei demais aqui hoje. Eu registro apenas assim, a minha avaliação é que hoje a situação é adequada, mas os mercados estão evoluindo muito rapidamente. Eu acredito que nós vamos caminhar em direção a ter no Brasil juros mais normais. Acho que já se fez um investimento em responsabilidade fiscal, em responsabilidade, vamos dizer, monetária e cambial. O sistema está funcionando direitinho, na área fiscal menos bem, do lado do gasto. Mas, no geral, acho que o Brasil tem condições para ter uma taxa de juros mais baixa. Eu acho que isso vai, com o tempo passado, essa fase de crise, aumentar muito a alavancagem aqui. E acho bom nós nos prepararmos. Acho que é uma coisa muito boa de um lado, claro, vai ser um motor de crescimento, de investimento, é isso que se quer há muito tempo. Mas vai vir também essas doenças todas que nós vimos aí pelo mundo afora, nós também temos. O nosso consumidor, por exemplo, aqui no Brasil é totalmente americano. Para quem não percebeu ainda, sinto informá-los, mas ele é idêntico. Ele só não tem acesso ao mesmo crédito barato. Mas se tiver, vai fazer as mesmas loucuras. É uma coisa, assim, meio arriscada de se dizer, mas é verdade. Enfim, mas é isso. Eu acho que eu estou com a ideia de coordenar um grupo ao longo aí dos próximos 18 meses para, não com base direta desse relatório, mas fazer uma revisão do nosso arcabouço legal e regulatório, para ver se eu arrumo tempo, e talvez deixar registrado um trabalho, naturalmente seria mais árido até do que esse, porque seria realmente fazer uma revisão. A Lei 4595, por exemplo, diz que o Banco Central deve prevenir surtos inflacionários e deflacionários oriundo de causas externas e internas. Obviamente essa lei não foi cumprida. É de 1965. Enfim, é isso. Presidente, acho que eu me alonguei muito. Obrigado. Bem, nós vamos passar aqui a parte das perguntas. Como de hábito, a gente faz o seguinte, e fará o seguinte. Vamos colher aí 3, se o Armínio estiver de acordo, colher 3 perguntas, aí o Armínio responde, e assim sucessivamente até um limite razoável de tempo que nós vamos estabelecer. Antes de começar, eu não sei de quem é a frase, mas me arrisco aqui a sugerir uma epígrafe para aquela recomendação da falência. Talvez a Helena, que é ótima de citações, saiba de quem é a frase, mas não existe capitalismo. Capitalismo sem falência é a mesma coisa que religião sem pecado. Simplesmente não funciona. É boa.